Canal Brasil Pátria do Evangelho, 12ª palestra. A resiliência, primeira parte, início. O que é a resiliência? Todos os dias nos deparamos com situações muito difíceis. A sociedade e a vida exigem de nós grande capacidade para suportar as vicissitudes que se nos apresentam nas mais variadas áreas. Trabalho, relacionamento, saúde, precisamos ser resilientes. Mas o que é, afinal, a resiliência? Segundo Joana de Ângeles, a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Ser resiliente é fazer o autodescobrimento, saber vencer sem lesões severas, sem rachaduras. Aqueles que não conseguem são chamados de pessoas de vidro, que trincam e se quebram diante dos baques a que são submetidos, diante das situações mais desafiadoras. É aquele indivíduo que suporta grandes dramas na vida ou passa por situações problemáticas constantemente e mesmo assim mantém um olhar de paz e tranquilidade. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. O termo vem de uma propriedade da física sobre a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original depois de submetidos a um esforço intenso. Fazer a simples transposição da física para a psicologia não é possível porque, aplicado aos seres humanos, o conceito se destaca exatamente pela capacidade do indivíduo dar a volta por cima das situações de risco e voltar transformado, crescendo com a experiência. A análise dos comportamentos leva à ideia de que todo ser humano traz dentro de si essa capacidade inata. Alguns a estimulam por si mesmos, sobrepujando guerras, maus-tratos, conflitos diversos. Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades religiosas ou não, da família ou de terapeutas para ajudá-los a criar os fatores de proteção que suavizam os fatores de risco. Ou seja, são as forças internas e externas que contribuem para minorar esses fatores de risco, e essa força chama-se resiliência. Assim, diz que o indivíduo é resiliente quando consegue superar, e não necessariamente eliminar, as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. A forma como lidamos com os agentes estressores é que determina o grau de resiliência alcançado. O ser resiliente não foge das opressões e consegue neutralizar seus efeitos sem que necessariamente as mesmas sejam afastadas ou diminuídas. Como exemplo, citamos sobreviventes dos campos de concentração que, apesar de todas as adversidades, ainda encontram dentro de si mesmos força para resistir sem que tenha havido redução da exposição ao risco. Na visão espiritualista, o conceito de resiliência se alarga, porque ao nos depararmos com as diferenças de personalidade, para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as diversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Conhecedores de que nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução e que os mais adiantados servem-nos de exemplo para o nosso próprio crescimento, fica mais fácil entender porque alguns são mais fortes e descobrem em si mesmos a força para lutar. Jesus já não dizia que só teríamos o fardo que aguentasse suportar? Joana de Ângeles, no profundo livro O Despertar do Espírito, página 173, nos esclarece que essa força para o crescimento áurea ele, o Espírito, na realidade de si mesmo, íncita nos panais profundos da sua essencialidade.
Esse comportamento exemplifica como o sofrimento pode ser modificado mediante a coragem de os defrontar e trabalhá-los corajosamente com os instrumentos da realidade. A teoria da resiliência defende a capacidade individual do ser humano de aprender a trabalhar comportamentos que reduzem a ação dos agentes estressores, admitindo que a personalidade pode mudar sua maneira de ser se a ela forem dadas as ferramentas adequadas para a construção do novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito de evolução espiritual. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e resposta para os acontecimentos. Ao se fazer um exame do sofrimento, observamos que cada um passa pelas experiências que necessita para evoluir. E que essas experiências podem vir carregadas de um sofrimento intenso. Já a forma de lidar com a dor vai variar de indivíduo para indivíduo. Joana de Ângeles complementa dizendo que a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. Diz ainda a nobre mentora que à medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade, ele se torna mais perceptivo ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. É a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, esclarece Joana. Segundo a sábia mensageira de Cristo, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais de sua existência, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Essa aceitação e superação dos desafios que a vida terrena nos oferece é que demonstra atitudes resilientes. Mais uma vez, a psicologia espiritual se aproxima da ciência, no caso da psicologia social, quando mostra e explica as semelhanças e diferenças do comportamento dos espíritos encarnados aqui na Terra. A resiliência e as adversidades da vida. Recuperar-se de um tombo não é uma tarefa das mais fáceis, devemos concordar. Não são todos que conseguem colocar em prática o refrão popular: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, criado na música de Paulo Vanzolini. Muitas vezes, quando caímos por qualquer motivo, como seja o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, um acidente ou até mesmo a pressão do dia a dia, tendemos a ficar estatelados no chão. Como continuar? Como seguir adiante? Vale a pena todo esforço novamente? Felizmente, existem pessoas que conseguem contornar tudo isso com maior facilidade. Mesmo quando tudo parece conspirar negativamente, elas vão em frente com um sorriso no rosto e dispostas a enfrentar o que for preciso. Embora sejam pessoas que passem pelos problemas com maior facilidade, isso não quer dizer que saiam dessas experiências totalmente ilesas. Felizmente, existem pessoas que conseguem contornar tudo isso com maior facilidade. Mesmo quando tudo parece conspirar negativamente, elas vão em frente com um sorriso no rosto e dispostas a enfrentar o que for preciso. Embora sejam pessoas que passem pelos problemas com maior facilidade, isso não quer dizer que saiam dessas experiências totalmente ilesas. Os estudiosos passaram a buscar um termo mais adequado para escrevê-las, e foi então que emprestaram uma terminologia da física: resiliência. Resiliência é uma propriedade de alguns materiais que mostra sua capacidade de retornar ao seu estado original após sofrer grande pressão. Assim seriam as pessoas com alto grau de resiliência. Teriam capacidade de encarar as diversidades com oportunidade de mostrar e aprimorar sua competência, seu entusiasmo. Tais pessoas encontram também soluções criativas e determinadas para se levantar do chão.
Nesse instante, você poderá estar imaginando qual o seu grau de resiliência, certo? Cabe destacar aqui que ser resiliente não é ser indiferente e insensível. Não se trata de sentir ou não sentir, mas sim de como atravessar as experiências. Seria uma habilidade que todos podemos adquirir, de suportar o sofrimento, extraindo dele tudo o que tem para nos ensinar. Aí está a chave de tudo. Leon Denis afirma com propriedade que se, nas horas de provação, soubesse observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. A resiliência, primeira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.